Olá, hoje nós vamos falar sobre a timidez. Eu sou a Maíra, né, sou psicóloga, psicanalista, e esse foi um tema que sempre me interessou bastante, né? Então, desde a faculdade, meu TCC foi sobre timidez, então eu vim trazer um pouquinho sobre esse assunto, que é tão pouco falado, né? Talvez porque o tímido não fale muito, não haja interesse de pesquisas, ou que se fale sobre o assunto. Mas hoje eu vou trazer isso então. E eu quero conversar sobre o seguinte: se timidez seria um traço de personalidade, se seria um problema, né? Será que timidez é sinônimo de introversão, né? Então a gente vai abordar hoje a timidez de acordo com a psiquiatria e de acordo com a psicanálise. Vamos ver se as duas tratam a timidez da mesma forma, né? Então, a timidez, ela é uma dificuldade de comunicação, né? Tanto social, então tem a ver com o lazer, com o estudo, com o trabalho, quanto com relações pessoais e interpessoais, que são os amigos e os familiares, podendo ou não se estender aos relacionamentos amorosos, né? Então, essas são as características, né, do tímido, essa dificuldade de comunicação e nas relações. Também dificuldade em falar em público, porque ele teme ser julgado negativamente pelas pessoas ao seu redor. Então, sente muita vergonha. A vergonha é uma característica bastante importante na timidez, né? Porque ela norteia o comportamento do tímido. Por vergonha, ele deixa de fazer muita coisa. É a vergonha que o impede. Então, a vergonha tem uma presença bastante forte no tímido, né? E em tantas outras pessoas também, não só no tímido, mas mais prevalece ali, né? Na pessoa tímida. E tem o excesso de preocupação com o que o outro vai pensar dele ou como irá avaliá-lo. Sempre tem essa questão de ser avaliado e ser avaliado negativamente, né? Então, que o outro tenha uma visão ruim dele, né? Então, esse medo de ser avaliado negativamente. E isso o afasta de situações sociais e oportunidades profissionais. Agora, a timidez na psiquiatria, né? Como é que a psiquiatria vê a timidez? Ela vê como um traço normal, né? Um traço de personalidade comum, não é por si só patológica, tá? A patológica é quando existe um impacto adverso significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Um diagnóstico de transtorno de ansiedade social deve ser considerado. E quando são satisfeitos todos os critérios para transtorno de ansiedade social, o transtorno deve ser diagnosticado. Então, de acordo com o DSM-5, quais são os critérios para receber o diagnóstico de ansiedade social, de transtorno de ansiedade social, né? Tem que haver um medo ou ansiedade acentuados acerca de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto a possíveis avaliações de outras pessoas, como é o caso de interações sociais. Então, manter uma conversa, encontrar pessoas que não são familiares. Ao ser observado, por exemplo, comendo ou bebendo. Isso também é uma característica que chama atenção no tímido e tem muita dificuldade, vergonha, né, em beber e comer em público, na maioria das vezes, né? Claro que há exceções. Ou em situações de desempenho diante aos outros, por exemplo, ao proferir palestras. Nota, né, em crianças, a ansiedade deve ocorrer em contextos que envolvem seus pares, e não apenas em interações com adultos. E o indivíduo deve agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade que serão avaliados negativamente. Isso é, será humilhante ou constrangedor, provocará rejeição ou ofenderá a outros. Então, existe ali uma ansiedade muito grande na avaliação, né? Sendo uma avaliação negativa, né? Pressupostamente que ele vai ser avaliado negativamente, e isso faz ele se sentir excessivamente ansioso, né, e o prejudica na sua interação social, né. Também temos a ver com situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade, mais uma vez, né, a ansiedade presente, agora também o medo. Em crianças, o medo ou a ansiedade pode ser expresso chorando, com ataques de raiva,
imobilidade, agarrando-se, encolhendo-se ou fracassando em falar em situações sociais, né? As situações sociais são evitadas ou suportadas com intenso medo ou ansiedade. Lembrando que somente uma dessas características, esses itens do DSM-5 não caracteriza o transtorno de ansiedade social. Precisa ter vários elementos para constituir realmente o diagnóstico de transtorno de ansiedade social. O medo ou ansiedade é desproposital à ameaça real, apresentada pela situação ou contexto social. Então, é desproposital. Por exemplo, de repente a criança ela é convidada para ir a uma festinha de amigos e ela começa a passar mal e ela não quer, ela se sente muito tensa com aquela situação. Então, é uma festa, né? Ela deveria estar gostando, deveria estar curtindo, né? Ansiosa para estar lá com os amigos e ela está ansiosa, na verdade, em ir para lá, né? Então, aí que vai chamando a atenção que está havendo algo diferente, né? Algo fora ali do normal. O medo, ansiedade ou esquiva é persistente, geralmente durando mais de 6 meses. Então, lembrando, não é um caso específico, né? Aconteceu uma única vez, um episódio, 2 episódios. Não, tem que haver um tempo grande, de pelo menos 6 meses, para ser diagnosticado o transtorno de ansiedade social. O medo, a ansiedade ou esquiva causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Então, ele começa a se esquivar de convites, né? De situações sociais, de festas, de encontros, né? E isso vai causando um prejuízo no funcionamento social e profissional também. Às vezes ele pode perder situações onde ele poderia ter uma desenvoltura melhor no trabalho, porque ele está evitando aquelas interações sociais. O medo, a ansiedade ou esquiva não é consequência dos efeitos fisiológicos de uma substância. Por exemplo, tem que ser levado em conta se está havendo um abuso de drogas, né, ou de algum medicamento que esteja mudando o seu comportamento. Então, ou outra condição médica, né, por exemplo, um AVC, né, alguma condição que faça ele ter aquela mudança de comportamento. Por isso é muito importante investigar sempre o todo. E também há, né, aqui, essa outra característica, quando o medo, a ansiedade ou esquiva não é bem explicado pelos sintomas de outro transtorno mental, como transtorno de pânico, transtorno dismórfico, corporal ou transtorno de aspecto autista. Se outra condição médica, por exemplo, doença de Parkinson, obesidade, desfiguração por queimaduras ou ferimentos não está presente, o medo, a ansiedade ou esquiva claramente não é relacionado ou é excessivo, tá? Então, e também uma coisa bem clara que fica para o transtorno de ansiedade social, sempre tem a ver com o desempenho de falar em público, né, restrito a falar em público. Né, o medo está restrito ao desempenho em falar em público. Agora, um termo comumente para falar da timidez é introversão. E agora a gente vai lá no passado, né, falar sobre Jung. O Jung trouxe esse termo, né, para definir ali os tipos psicológicos, onde ele fala sobre introversão e extroversão. Então, a introversão e a extroversão para Jung, o introvertido não se orienta pelo objeto ou pelo objetivamente dado, caso do extrovertido, mas por fatores subjetivos, tá? O extrovertido, ele está preocupado com o impacto que ele vai causar no mundo. E o introvertido, o impacto que o mundo vai causar nele. Eu vou dar um exemplo agora, né? Em uma viagem, por exemplo, como que vai funcionar o extrovertido? O extrovertido, ele pensa na viagem e em todas as coisas gostosas que ele vai fazer na viagem,
as nuances, os passeios, as pessoas que ele vai conhecer, né, as experiências que ele vai ter. Então, ele está curtindo o planejamento dessa viagem, né? Tudo que, de repente, vai acontecer de novo na viagem. O introvertido, essa diferença também que marca bastante o extrovertido e o introvertido. O extrovertido, ele está pensando em fazer amizades lá, né? Ele fala, eu vou, de repente, em tal festa, ali eu vou conhecer tais pessoas, né? Vou expandir meu núcleo de amigos. Então, ele sempre pensa nisso, né? Ou também ele pode até levar os amigos também e expandir ainda essa rede de amizade com os amigos. O introvertido, ele vai levar os amigos dele, né? Ele nem pensa em fazer novas amizades, ele gosta de um círculo menor, né? Daqueles bons e velhos amigos, bons e poucos amigos. Então, ele tenta preservar aquilo, né? Esse aconchego, né? Então, ele não é tão expansivo, né? Ele não é expansivo como o extrovertido, e ele tende a levar os próprios amigos na viagem. O tímido, essa viagem provavelmente vai ser um motivo de ansiedade, né? Ele vai pensar nas situações novas que ele vai viver, né? Como é que ele vai conversar com as pessoas? Será que ele vai fazer amigos? Isso vai causar uma angústia, uma ansiedade, né? Acerca do medo de não fazer amizades, né? De repente não conseguir se comunicar, de travar. Então, essa viagem pode ser que o tímido, ao invés de ser uma viagem para descansar, gostosa, prazerosa, seja um motivo de tensão, de estresse, né? Pode ser até que ele já nem faça a viagem, pelas situações que ele prevê ali de tensão, né? E a perspectiva de repente, fazer novos amigos, de não conseguir fazer novos amigos, e também o tímido é um que, quando viaja, ele sempre viaja já acompanhado para não ter que fazer amizade, né? E não se expor a situações onde será que eu vou conseguir agradar? Será que eu vou conseguir fazer amizade? Será que eu vou conseguir me comunicar, né? Então, isso acontece, essa diferença entre o extrovertido, o introvertido e o tímido. Agora, vamos falar agora sobre os exemplos de pessoas introvertidas. Então, a Susan Cain, que ela é autora do livro O Poder dos Quietos, fala sobre o que o Bill Gates é introvertido, mas não é tímido. Ele é quieto e apegado aos livros, mas aparentemente imperturbável quanto à opinião dos outros sobre ele. Você vê, olha a diferença entre o extrovertido e o introvertido, né? E o tímido também. Barack Obama, né, então o escritor jornalista político John Heilemann, ele fala que o Barack Obama, ele não gosta de socializar, ele é um introvertido. Eu conheço desde 88 e sei que ele não é o tipo de pessoa que tem um amplo ciclo de amigos. Ele é uma figura mais ou menos solitária, com extraordinárias habilidades de comunicação. Então, o introvertido, ele não tem problema de se comunicar. Ele, de repente, ele não quer, ele não tem vontade, ele é uma pessoa que ele é introvertido, ele gosta de estar consigo, ele gosta de estar com um ciclo pequeno de amigos, né? Um ciclo pequeno de pessoas, né? Mas, quando ele precisa se comunicar, ele pode ser um excelente comunicador, né? Então, ele não tem a questão que o tímido tem, de dificuldade de se comunicar. Ele tem facilidade. Então, entre o extrovertido e ele, o extrovertido gosta, tem prazer, né? O introvertido não é que ele também não tem, ele pode ter, né? Mas entre o público e o privado, ele prefere o privado, né? Então, ele é mais recluso, mas não há problema, né, nenhum em se comunicar. Então, tá, quando a timidez passa a ser um problema, será que ela passa a ser um problema em algum momento? Quando ela causa sofrimento ao tímido, e aí ela passa a ser um problema. Então, se ele começa a perceber as dificuldades dele e que aquilo está cerceando o comportamento dele,
que ele está deixando de ter prazer, interação, e ele quer ter essa interação, e isso traz sofrimento, aí é uma questão que a gente precisa cuidar. Geralmente chega nesse momento na clínica, né, com o psicólogo, um pedido de ajuda, né, estou sofrendo com esse meu jeito, e gostaria de saber o que pode o que eu posso fazer, né, para superar essa dificuldade. E também quando está havendo perdas na vida da pessoa por conta da timidez, e isso a incomoda, a faz sofrer, né? E a perda de oportunidades, por exemplo, de emprego, trabalho, relacionamento amoroso significativo para a pessoa, oportunidades de fazer amigos, quando se deseja fazer amigos, né? Então é isso aqui quando a timidez passa a ser um problema, quando ela começa a afetar a qualidade de vida, né? Quando a pessoa passa a ser cerceada por si mesma, para não estar conseguindo fazer as coisas que ela quer fazer, e isso causa incômodo, isso causa sofrimento. Então, quando é mais difícil de superar a timidez, né? Quando ela começa a fazer parte da sua identidade. Então, quando você começa a se referir sobre você sendo tímido, né? Então, por exemplo, não falei porque sou tímido, não fui lá porque sou tímido. Se não fosse a timidez, o que dificulta que o tímido abra mão desse sintoma, que para ele está associado à sua identidade. Ele não consegue falar sobre si sem falar sobre o seu sintoma. É justamente isso que geralmente se apresenta no pedido para um tratamento psicanalítico. Então, a timidez como um sintoma, ela tem um caráter coercitivo, né? Então, o sintoma psíquico ele impede ou dificulta o tímido de agir no mundo externo, exemplo, falar em público, excessiva subordinação às outras pessoas, figuras de autoridade ou não, excessiva preocupação em seguir as normas e padrões sociais, ou em casos de excesso de formalização e rigidez. E dificuldade na expressão espontânea dos afetos e conflitos nas relações interpessoais. Então, a timidez como um sintoma, ela vai englobar tudo isso, né? Então, o tímido, ele tem uma preocupação em seguir as regras, as normas, né? E uma excessiva formalização e rigidez. Ele não consegue flexibilizar. Quando a gente fala em sintoma, né? Vamos lembrar que existe os benefícios daquele sintoma, os benefícios secundários do sintoma, né? Por exemplo, no caso da timidez, quais seriam os benefícios que você teria ao ser tímido, que poderia também auxiliar para que você não deixasse de ter aquele sintoma, né? Aquele quadro. Exemplo, menor exposição ao mundo, que pode parecer ameaçador, menor exposição a situações potencialmente perigosas. Então, se eu não me exponho, eu também não me exponho a agressões, né, a situações de perigo, onde eu sinto medo, né, onde eu estou exposta, estou vulnerável. Então, se eu não saio para esse mundo me tornando vulnerável, eu deixo de estar tão vulnerável. Então, é protetiva, essa medida é uma medida protetiva, de proteção. Menor chance de se decepcionar com as pessoas e de causar decepções dolorosas. Então, se eu não estou me comunicando com as pessoas, se eu não estou me relacionando com as pessoas, eu estou evitando também de me decepcionar e de que elas se decepcionem comigo. Menor chance de fracasso. Se eu estou atuando menos no mundo, né, eu estou sendo menos avaliada, né, possivelmente não há avaliações negativas, então há diminuição das chances de fracasso também. Então, isso é bastante importante, isso não quer dizer que a pessoa ela está agarrando-se, né,
aos benefícios. A gente só está mostrando aqui um panorama geral de como funciona psiquicamente também a timidez, tá? E eu quero também desmistificar que sintoma não é negativo, tá? Para a psicanálise não é. Por quê? Porque o sintoma, ele vem com uma tentativa de solução de um conflito. Por isso, o objetivo da análise não é o de retirar o sintoma do analisante, e sim o de revertê-lo, fazendo sua leitura na cadeia significante. Então, ele tem um direcionamento, ele está estruturando aquela pessoa. Então, o sintoma, como a gente até viu agora há pouco, a parte que tem os benefícios, né, ele tá fazendo ali um bem ao sujeito também. Apesar de causar sofrimento, ele também está organizando aquela pessoa daquela forma, né? Então, o aparelho psíquico, ele adotou esse sintoma como o melhor do que ele podia encontrar, arranjar, para que você tivesse uma organização, né? Então, isso está garantindo um equilíbrio, entre aspas, né? Então, a pessoa ela está organizada dessa forma, tá? Então, quando nós falamos em timidez, nós falamos sobre vergonha, né? Então, a gente vai falar agora sobre a vergonha, de como ela surgiu, da onde ela surgiu, que ela é tão forte, né? Ela norteia tanto o comportamento do tímido. Então, a gente vai lá para o bebê, lá para a constituição, lá atrás, né? Então, o bebê, ele acha que ele é o centro do universo. Por quê? Porque ele sente fome, a mãe vai lá e dá de mamar. Ele se suja, a mãe vai lá e limpa, né? Então, parece que ela está em função dele, né? Claro que uma mãe que está podendo estar ali com o seu bebê, ele está sendo contemplado nas suas necessidades, é sobre essa situação que a gente está falando, né? Desse bebê e dessa mãe. Então, ele acha que ele é o centro do universo e ele é o falo para essa mãe. O que é o falo? É o símbolo do poder. Então, o falo é quem tem o poder, né? Quem tem o borogodó, quem tem o poder. E naquele momento é o bebê, né? Então, o bebê ele fica lá se achando, né? Que ele é o centro do universo e que ele é tudo para essa mãe, né? Basta ele existir que a mãe está super feliz e satisfeita. E ele começa a perceber que a mãe, ela precisa ir trabalhar, que ela tem um parceiro, uma parceira, que ela vai ter os amigos, que ela vai procurar os amigos. Então, ele começa a perceber que a mãe, ele não é tudo para essa mãe, que ela procura algo além dele, que ele não a satisfaz completamente. Então, ele percebe o quê? Que se a mãe vai buscar, está faltando, existe uma falta, porque se não faltasse, ela não ia buscar. Então, ele recebe a falta. E a vergonha é justamente a percepção dessa falta de não ser tudo para essa mãe. Então, ao me ver sendo visto, não sendo tudo, né, sendo fragmentado, enfim, ele vai receber, então, de presente a vergonha. Então, para Lacan, ele fala que a vergonha é o sinal daquilo que falta, né? Então, o bebê é tudo para aquela mãe no início, né? E ele, quando ele percebe a falta, também ele pode adquirir um alto padrão de exigência, que está ligado à imagem ideal que ele perdeu lá. Lembra quando ele achava que ele era tudo, que ele era o falo? Ele estava na imagem ideal, né? Então, ele acaba querendo o quê? Estar naquela imagem ideal, naquele lugar, né? Então pode desenvolver um alto padrão de exigência que muitas vezes é muito presente no tímido, né? Até ele fala, se não for para fazer da melhor forma possível, eu nem vou. Se não for para chegar e dar um show lá, né, falando em público e falar tudo que eu preciso falar, eu nem vou, né? Eu vou gaguejar, eu vou travar, né? Então um alto padrão de exigência que trava o tímido, que faz com que ele nem consiga realmente se expressar e se comunicar, né? Tem a ver com isso a vergonha, né? E a vergonha está tão presente para o tímido. Então,
qual que é o cerne do conflito do envergonhado? Eu vou trazer aqui o filme Amélie Poulain, né, que exemplifica bastante esse cerne do conflito do envergonhado, né? Então a Amélie, ela está apaixonada por um rapaz no filme, né? Aliás, eu não vou dar um spoiler, tá? É só uma pequena parte, só para exemplificar esse conflito. A Amélie está apaixonada por esse rapaz e marca um encontro com ele. Ela manda uma foto para que ele a identifique. E nessa foto, ela está mascarada. Então, assim, ela vai dar uma dica para ele, né? Ela vai marcar um encontro, dar uma dica de como que ela é, mas vem com uma censura, né? Vem com uma dificuldade realmente de saber quem ela é, né? Então, ela quer se desnudar, mas tem uma dificuldade, tem uma censura ali. Aí que está o conflito. Eu me mostro, mas ao mesmo tempo eu não me mostro, né? Eu estou mascarada, né? E quando ele vai no restaurante onde ela trabalha, é ali que elas marcaram o encontro, né? E ele pega a foto e mostra para ela. É você nessa foto? E ela fala, e ela faz um sinal com não, não sou eu. Ela nega que é ela nessa foto. Então, quer dizer, a oportunidade dela fala sim, está resolvido, já estão se conhecendo ali, né? Mas a vergonha é tanta, quer dizer, que a impede de se mostrar, né? Então, há um desejo de se mostrar e um impedimento para que isso aconteça, né? E depois ela dá um jeito de fazer um novo convite para o rapaz, né? De se encontrar em outro momento, porque ela não conseguiu que aquele se realizasse, né? Então, de acordo com as palavras de Quinet, a vergonha provoca um conflito onde ela é simultaneamente impedida de exibir-se, não sou eu nessa foto, impelida a desnudar-se. Convite ao novo encontro. Olha só o cerne do conflito do envergonhado como é interessante. E complicado também, né? Agora, segundo o psicanalista Jurandir Freire, no livro Sofrimentos Narcísicos, ele descreve: o sentimento da vergonha é apresentado como o medo da exposição ao outro e o medo de ser ignorado pelo outro. Olha só o conflito: o medo da exposição ao outro e o medo de ser ignorado pelo outro. O sujeito deixa de ser reconhecido como objeto de investimento do outro. Teme, porém, não possuir os predicados que o outro supostamente desejaria que ele tivesse. Resultado: nem quer ser visto, nem deixar de ser visto. O paradoxo é o cerne do conflito envergonhado. Como diz Lacan, no dar a ver e o ver sendo visto dessa imagem, ela o afeta, pois não corresponderá ao que ele gostaria de dar a esse olhar. Então, lembra lá do bebê? Né? Ele está lá na imagem ideal, ele está lá no falo, né? E aí, a gente, quando se pergunta, é você, né, nessa imagem? Né? Não sou eu. Eu gostaria de ser quem você gostaria que eu fosse, mas não sou. Tá vendo como tem ainda um alto padrão de exigência, né? Que tem a ver com algo inatingível, né? Então, você nunca vai poder estar no nível que você supostamente acha que você teria que estar para que aquela pessoa estivesse vendo você. Você gostaria de estar naquele patamar, né? Aí é que vem a vergonha, né? E o conflito do envergonhado. Então, a gente viu hoje, né, que a timidez ela pode ser tanto considerada um traço de personalidade comum, por si só não é patológica, quanto ser uma inibição ou um sintoma. O tímido sente muita vergonha, pois não consegue corresponder à imagem ideal que ele julga que teria que oferecer, imagem inatingível e frustrante. Quando há sofrimento, há um endereçamento para tratamento, ou seja, quando o tímido sofre, aí sim ele pode procurar um psicólogo, um psicanalista, uma ajuda profissional para ajudá-lo, né?
como eu falei, não a retirar o sintoma, mas ressignificá-lo, para que ele passe a diminuir a sua força, né, do sintoma, fazendo a sua ressignificação, para que você consiga abrir mão dele, né, sem ficar exposto ou vulnerável. Quando há um impacto adverso significativo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes do indivíduo, aí o transtorno de ansiedade deverá ser considerado, de acordo com o DSM-5. E a diferença entre timidez e introversão, a gente viu que os dois não são sinônimos, né? Que o introvertido não sente dificuldade em se comunicar, não se subjuga ao outro, e não há necessariamente preocupação em seguir as normas e padrões sociais. Então, como o tímido sente muita necessidade de se subjugar ao outro, né? A gente estava vendo que o lado positivo da timidez, né? Se essa pessoa tem dificuldade em colocar limite para o outro, em dizer não, né, às outras pessoas, imagina ele estando no mundo, se relacionando com tantas pessoas, muitas vezes podendo ser subjugado por tantas pessoas. Então, a timidez vem aí como um resultado saudável, né, para que ele não se exponha, não se submeta. Então, para ele poder ir para o mundo sem estar tão exposto, é importante fazer um trabalho psicológico, né, em consultório, para que ele se fortaleça e ele vá para esse mundo conseguindo colocar os limites, conseguindo falar não, conseguindo colocar esses limites ao outro e deixando de se submeter, se subjugar, né? Então, é de uma forma mais segura. E importante também, muito importante, que a timidez só é uma questão se for um problema para o tímido, né? Se causar sofrimento e perdas pessoais, tá? Se não for uma questão para o tímido, for para a família, for para os amigos, aí é uma questão deles, né? Tem que sempre ser uma questão para o tímido. Tem que causar sofrimento, perdas a ele. Aí é um problema, né? Que tem que realmente, interessante é que seja visto para que ele não viva dessa forma, né, sofrendo. Mas se não for uma questão, né, se for uma questão para outra pessoa, aí a questão é dela, tá? Vou ficando por aqui hoje, né? Qualquer dúvida, o meu e-mail é maira@vidatotal.com.br. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem me procurar, podem perguntar que eu respondo, tá bom? Estou aberta, né, a questionamentos, a dúvidas, e estou à disposição. Obrigada.